Eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira. Eu comecei em 2003 e foi meu primeiro trabalho. Eu comecei a trabalhar já em novela. Antes disso, eu nunca tinha feito. Tinha vendido chocolate no prédio quando eu era criancinha, sabe assim? Uhum. Mas nada, nunca tinha trabalhado de verdade. Foi meu primeiro trabalho, então foi uma experiência bem transformadora. E aí, porque no início, eu não pensava em ser ator logo de cara. Eu sonhava com. Eu quero isso pra minha carreira. Eu entrei porque eu morria de vergonha. Eu ia apresentar um projeto na faculdade, se tivesse uma folha de papel, minha mão ficava tremendo, assim, Você sabe? fazia curso do quê na faculdade? E publicidade e propaganda. Tá. Mas eu queria trabalhar com criação. Eu adorava ouvir os bastidores das campanhas do Washington Oliveto, sabe? Essa coisa que o Brasil sempre foi muito forte com isso, né? O storytelling ali, a contação de histórias na propaganda era uma coisa incrível. E eram super produções, muito. Ainda são, mas na época da. Sei lá, quando eu tinha. Eu tenho 38 anos. Então, nessa época da faculdade eu devia ter uns 17. Que é meio cedo também quando a gente escolhe uma profissão, né? Com 16 para 17 anos, eu, por exemplo, eu queria fazer medicina Ah, com 16 anos. Mas aí a gente faz aquele teste vocacional, deu sim. humanas. Eu Ah, falei, não, então eu não vou fazer medicina, eu vou fazer, gosto de ler, gosto de escrever jornalismo. ah, Sabe assim? Então, assim, sim. eu acho que é Vou escrever difícil em para o revistas jovem médicas, tipo, escolher, né? É difícil, Eu né? sabe que o meu teste vocacional deu bug no colégio? Acho que foi o Deu meu e bug. mais um, ou foi só o meu? Como O assim? diretor me chamou para conversar. Ô, Eduardo, é porque lá eu não era Duda ainda. Uhum. Eduardo, você fez o seu teste a sério? Eu falei, sim, porque deu o quê? Não, porque o seu foi o único que deu inconclusivo. Eu não tenho certeza se foi o único ou se foi o meu e mais um, e o colégio tinha centenas de alunos. Uhum. E eu fiz a sério. Então eu acho que aí também tem a ver essa coisa do ator, né? Então ali eu acho que eu dei quebrei ali o algoritmo do teste vocacional Sim. exatamente por isso, porque eu tinha um pouco dessa coisa de querer viver um pouco de cada universo. Isso aí eu tô fazendo aqui, aquela velha engenharia reversa, né? O engenheiro de Sim. obra pronta. Então agora eu junto isso e falo, pode ser um indício De que eu de que queria. Por exemplo, a sua família também vem da área de comunicação? Isso te inspirou também, de alguma forma, a querer seguir primeiramente pela área da publicidade? eu cresci muito próximo da minha mãe. Meus pais se separaram quando eu era neném ainda, tipo 1 ano e meio de idade. Eu sempre fui muito próximo também do meu pai, mas eu cresci na casa da minha mãe, né, Ah, com a minha mãe ali e frequentando muito os bastidores da TV. E eu brincava muito nos bastidores, ficava ali, ela me levava junto várias vezes. E tem também uma história engraçada que quando eu assistia a minha mãe na TV, eu não lembro disso, obviamente, mas do nada ela sumia quando entrava a vinheta, né? E eu, mamãe! Até que um dia ela me tadinho. levou lá nos estúdios para conhecer os efeitos especiais de sumir, aparecer o Uhum. fade, as vinhetas e tal, para eu meio que Entendeu o que estava entender que a acontecendo, mamãe né? não tava, né, desaparecendo, não estavam fazendo maldade com a mamãe dentro daquela caixa, porque a TV era uma caixa, ainda não era LED, né? Sim. Muito pelo contrário, tubo de imagem ali. Então, eu tenho uma memória muito forte, assim, de eu brincando de comandos em ação, em silêncio no estúdio, assim, Uhum, sabe? Aquelas uhum, lutas. uhum, uhum. Então, eu gostava muito do silêncio do estúdio, sabe? Me dava uma paz, aquela tensão, aquele silêncio que não é, que é um silêncio tenso, né? Porque tá todo mundo Sim. ali E é ao trabalhando vivo, né? No ao caso lá vivo, da sua TV ao mãe, né? Era ao vivo. vivo. Então, eu acho que isso aí facilitou também para eu, depois de ter domado a timidez, assim, né? Uhum. Acostumado com a ideia de atuar na frente das pessoas, mas é um processo gradual, porque no começo, para vencer a timidez, eu usava, não sou eu, é o personagem. Aí eu ficava mais à Ok. vontade para fazer as cenas do personagem na frente das pessoas. Só que aí eu comecei a fazer outros cursos, comecei a fazer aula particular com uma professora chamada Camila Amado, que é uma super atriz, faleceu recentemente, que foi, além de atriz, uma grande professora, uma grande mestre, assim. E, e lá, a minha mãe que me indicou, né? Falou: você tem que conhecer a Camila, meu filho, ela é maluca que nem você vai adorar ela. Eu não sei o que ela quis dizer com isso, mas o fato é que eu adorei ela Que mesmo. legal. E no começo era aula particular, que parece um paradoxo, aula particular de teatro, mas fazia todo sentido. Só que depois, é, acho que era um processo gradativo ali, né? Ela colocava os outros alunos para participarem junto da aula. Depois ela acabou me indicando para fazer o curso de grupo que ela tinha também. E aí depois de um tempo eu procurei um curso com câmeras.
Mas acho que eu já tinha também essa vontade, assim, que eu não tinha. Ninguém sabia que eu fazia aula de teatro, era um segredo. Só os meus grandes amigos, minha Mas você namorada, estava minha na família mais época na próxima. faculdade. Nessa Quando? época eu estava na faculdade. Tá. Mas ninguém sabia, sabe? Nem no meu prédio, Sim. nem entre os meus amigos não tão próximos. Era um segredo. Sim. Porque eu morria de vergonha só de saber que as pessoas saberiam que eu estava fazendo aula de teatro. Você...